A lenda sombria do castelo de Hauska, o portão para o inferno. A Europa é um continente tecido por camadas de história, tradição e mistério. De suas florestas antigas às suas cidades medievais, muitas vezes envoltas em lendas de fantasmas, aparições e eventos inexplicáveis. Entre esses locais, poucos têm uma aura tão densa de mistério quanto o castelo de Hauska, na República Tcheca, uma fortaleza gótica do século III envolta em lendas de demônios, criaturas sombrias e até mesmo um suposto portal para o inferno. O castelo de Hauska foi construído por volta do ano 1250, durante o reinado de Ottokar II da Boêmia. Ao contrário da maioria das fortalezas medievais, ele não foi erguido em um ponto estratégico de defesa, nem próximo a rotas comerciais, nem perto de fronteiras militares. Foi erguido em uma área isolada, no meio de densas florestas e terrenos pedregosos, aparentemente sem qualquer valor estratégico. Essa estranha decisão despertou curiosidade já naquela época. Por que investir tantos recursos em um castelo no meio do nada? A explicação dada por estudiosos e lendas populares é a mesma. O local teria sido escolhido para selar algo que vivia nas profundezas da terra. Muito antes da construção do castelo, os moradores da região conheciam uma fenda profunda no solo, um abismo escuro e de aparência sobrenatural. Esse buraco não tinha fundo visível. Pedras atiradas em seu interior jamais produziam som de impacto. Por séculos, camponeses acreditaram que aquele era um acesso direto ao inferno, de onde emergiam criaturas monstruosas durante a noite. Relatos antigos falam de figuras aladas e deformadas, metade animais e metade seres humanos, que rastejavam para fora do buraco ao cair da noite, atacando o gado e aterrorizando as aldeias próximas. As pessoas evitavam a área a qualquer custo, e os mais religiosos acreditavam que aquele era um castigo divino, uma ferida aberta na terra que jamais deveria ser profanada. Foi para conter esse mal que, segundo a tradição, o castelo foi construído. Sua capela principal foi erguida exatamente sobre o buraco, como uma tentativa de aprisionar as forças obscuras sob um símbolo sagrado. Curiosamente, até hoje a capela de Hauska é decorada com afrescos incomuns. Anjos e santos aparecem, mas também figuras de criaturas híbridas e estranhas representações de seres não mencionados na Bíblia. Um dos murais mais inquietantes mostra um cavaleiro esquelético atacando um homem desarmado, uma cena rara em contextos religiosos. Uma das histórias mais conhecidas associadas ao castelo envolve uma tentativa macabra de explorar a fenda. Segundo registros do século XIII, o senhor do castelo queria testar a profundidade do buraco e também confirmar os rumores sobre seu caráter demoníaco. Para isso, decidiu usar um condenado à morte como cobaia. O prisioneiro recebeu uma oferta. Se aceitasse ser baixado dentro do abismo preso a cordas, teria sua pena perdoada. Desesperado, ele aceitou. Os guardas o amarraram e começaram a descê-lo lentamente pelas profundezas escuras. Não se sabe até onde o homem foi levado, mas em questão de minutos ele começou a gritar desesperadamente, implorando para ser puxado de volta. Quando finalmente o retiraram, estava irreconhecível. Seus cabelos, que eram castanhos, haviam embranquecido completamente. Sua pele parecia enrugada como a de um velho, e seus olhos refletiam puro terror. Ele não conseguia falar coerentemente, apenas balbuciava sobre criaturas que tentavam agarrá-lo e sussurravam em uma língua incompreensível. Poucos dias depois, morreu em um estado de completa insanidade. Não foi o único experimento. Outras tentativas de explorar o abismo também acabaram em tragédia, com relatos de pessoas enlouquecendo após descerem apenas alguns metros. Por isso, o buraco foi finalmente coberto com pesadas lajes de pedra, sobre as quais ergueram a capela gótica. Com o passar dos séculos, Hauska tornou-se menos uma fortaleza e mais uma prisão espiritual. Estranhamente, o castelo não possuía cozinha, fossos defensivos ou estruturas de guerra, reforçando a ideia de que sua função não era proteger pessoas, mas sim conter algo maligno. Durante a ocupação nazista, a lenda ganhou novos capítulos. Os alemães, obcecados por ocultismo e segredos arcanos, teriam usado Hauska como base para experimentos sobrenaturais. Moradores locais relatam que soldados da SS realizavam rituais e pesquisas misteriosas, acreditando que o buraco fosse um portal interdimensional. Após a guerra, documentos relacionados desapareceram, mas testemunhos sustentam que atividades estranhas aconteceram ali nesse período.
Visitantes atuais e estudiosos do paranormal relatam experiências perturbadoras no castelo. Entre os fenômenos mais comuns estão aparições de criaturas aladas nas janelas e torres, muitas vezes descritas como figuras humanoides com asas de morcego. Sons inexplicáveis vindos de dentro da capela, como arranhões, gritos abafados e gemidos subterrâneos. Sensação de ser observado, mesmo quando se está sozinho no local. Relógios e aparelhos eletrônicos falhando dentro do castelo. Há também quem afirme ter visto uma figura sombria sem rosto que vaga pelos corredores, acompanhada de um cheiro forte de enxofre. Outros relatam ataques de pânico repentino, náuseas e vertigens, especialmente quando se aproximam do piso da capela. Outro detalhe que alimenta o mistério é a presença de símbolos estranhos nas paredes da capela. Entre eles, há uma figura feminina segurando algo semelhante a uma lança, mas com traços não cristãos. Alguns historiadores acreditam que se trata de uma representação de uma guerreira pagã, uma raridade em afrescos religiosos da época. Essa imagem alimenta teorias de que os construtores do castelo não estavam apenas tentando aprisionar demônios cristãos, mas também conter forças muito mais antigas, talvez ligadas a cultos pagãos pré-cristãos da região. Moradores próximos de Houska afirmam que quem permanece muito tempo no castelo acaba marcado por má sorte ou doenças repentinas. Guias turísticos contam que visitantes frequentemente desmaiam ou precisam sair apavorados no meio do tour. Existe ainda uma crença persistente. Se o buraco fosse aberto novamente, as criaturas retornariam e se espalhariam pelo mundo. Por isso, até hoje, o piso da capela nunca foi removido, e há uma aura de respeito e medo em torno do local. É difícil separar os fatos das lendas em torno do castelo de Houska. Historiadores reconhecem que o castelo realmente não fazia sentido militar ou político, e que a região era considerada maldita desde antes da construção. O caso do prisioneiro enlouquecido foi registrado em crônicas da época, embora muitos o considerem apenas uma metáfora. Ainda assim, o lugar continua sendo um dos pontos mais estudados por caçadores de fantasmas e pesquisadores do sobrenatural na Europa. Programas de TV e investigações paranormais captaram sons e imagens inexplicáveis dentro da capela, reforçando a ideia de que Houska guarda algo além do entendimento humano. O castelo de Houska permanece como um dos locais mais sombrios da Europa, uma cicatriz aberta entre o mundo dos vivos e o desconhecido, seja apenas superstição medieval ou realidade sobrenatural. O fato é que sua história inspira medo e fascínio há mais de 7 séculos. Entre buracos sem fundo, prisioneiros enlouquecidos, experimentos nazistas e aparições demoníacas, Houska é considerado por muitos não apenas um castelo assombrado, mas o próprio portão para o inferno. E talvez o mais perturbador seja saber que, até hoje, ninguém jamais conseguiu explicar o que realmente jaz sob as pedras da capela.